Senhor, nós estamos na Tua presença essa noite, na certeza de que junto contigo nós não seremos abalados. Nas situações de embate, de perplexidade da nossa vida, sabemos que o Senhor está conosco e a Tua boa mão nos sustenta pela caminhada e pela jornada. Chegamos aqui essa noite, ó Pai, para dizer em alta voz que nós te amamos e que precisamos desesperadamente do Teu amor. Precisamos do Teu consolo, da Tua direção, da luz que ilumina o nosso pensamento. Que essa noite seja noite de renovo na vida daqueles que chegaram aqui constrangidos, abatidos de alma, enfermos, ó Pai, e angustiados de coração. Que essa noite seja noite de cura nas nossas vidas, noite de celebração na Tua presença. Espírito de Deus, batiza com Teu amor, dá olhos que enxergam segundo o Teu olhar, ouvidos que escutam segundo a Tua voz. Espírito de Deus, toca os nossos corações e produza a paz que excede o entendimento, a paz que nos leva a dormir o sono do justo, a despertar na alegria e a disposição para viver o dia que o Senhor tem para nós. Espírito de Deus, dá novas línguas, profecias, olhos que enxergam além daquilo que pode ser visto, porque enxergam pelos olhos da fé. Toca as nossas vidas, toca as nossas vidas. Às vezes a gente canta essas canções, né? E isso enche o nosso coração de esperança, mexe com a nossa vida. Talvez uma canção ou outra borbulhou aí dentro de você alegria, esperança, talvez um choro na presença do Senhor. Mas é preciso a gente entender o Evangelho na sua plenitude. Durante essa série a gente tem aprendido muitas coisas. Aprendemos na primeira semana a respeito de sermos mais do que vencedores. Estamos meditando sobre isso. E na primeira semana a gente falou, olha, é preciso estar claro os objetivos, o alvo para a minha vida. Deus tem um destino para cada um de nós. Eu preciso colocar o meu olhar nesse lugar, para que os tropeços, as angústias, as dores pelo caminho não me afastem do que Deus tem para mim. Aprendemos na segunda semana que Deus nos treina, nos capacita, Deus habilita, nos dá. Ele diz lá, o Salmo fala assim, olha, o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha. Deus nos capacita. Levanta sua mão bem alta e fala assim, prepara a minha mão, Senhor, para a batalha. Amém? E hoje a gente vai falar sobre permanecer. Se nós queremos chegar nesse lugar onde nós possamos desfrutar de toda a bênção, de tudo aquilo que Deus separou para nós, é preciso permanência, é preciso perseverança. E essa canção que a gente canta agora fala a respeito de nós não seremos abalados. Quem quer esse lugar na sua vida? A palavra de Deus nunca garantiu para nós um caminho fácil, largo. Aliás, Ele diz, né, que esse caminho largo é que nos leva à perdição, mas o caminho de Deus é estreito, apertado. É um caminho que tem que passar pela pessoa de Jesus. Não é a respeito do que Jesus fez apenas. Não é a respeito da admiração que a gente pode ter por um grande homem que é Jesus, mas a respeito de experimentar dele e nele, para a vida que ele tem para nós. Quem quer Jesus na sua vida aqui? Fala assim, eu quero. E aí, esses embates, essas dores, essas tribulações, parece-nos que muitas vezes é a própria mão do Senhor nos conduzindo a moldar o nosso caráter, a nos fazer curvar, a curvar o nosso cerviz, aquilo que é a nossa presunção, nosso orgulho. Por muitas vezes a gente, cheio de nós mesmos, fazemos as nossas escolhas sem falar com Deus.
Aí depois Deus diz assim para mim: vai lá, vê que você consegue por você mesmo, mas se você quiser eu estou aqui, porque eu sou o caminho da vida, porque não há vida fora da vida. Mas quantas vezes a gente é teimoso? Você já se encontrou nesse lugar de teimosia, pensando: Deus, esse lugar é melhor, esse caminho aqui é melhor, Deus abre para mim esse caminho. E Deus diz: meu filho, minha filha, o que eu tenho para você, você não é capaz de imaginar, os seus olhos nunca viram, o seu coração nunca desejou, é infinitamente mais e melhor do que tudo o que você pensou e imaginou para a sua vida. Quem quer isso para a sua vida? Fala assim: eu quero. A mão no seu peito aí do coração, fala: oh Jesus, aquieta a minha alma. Amém? Porque fornalhas virão, vale de sombra da morte existirão, o lugar do leão, a cova, lá está, mas nós não seremos abalados, porque aqueles que estão firmados no que é inabalável, inabaláveis serão. Não é isso que a gente aprende? E o mais bonito de tudo é que Deus diz assim: eu abalarei as coisas abaláveis, para que tão somente as inabaláveis permaneçam. Então às vezes a sua vida, você está pensando que é o Satanás que está chacoalhando todas as coisas, e você está lá imaginando Deus, parece que está tendo um terremoto, e Deus diz: eu estou sacudindo, eu estou sacudindo a sua vida, para que apenas as coisas inabaláveis permaneçam em você. Sou eu com a minha mão forte que estou tocando as coisas todas da sua existência, para que você desfrute daquilo que é eterno, aquilo que repercute na eternidade. Nós vamos cantar essa canção uma vez mais, mas você vai fazer dela uma oração. Fala assim: eu não serei abalado. Amém? Talvez seja nas suas emoções, nos seus sentimentos, talvez algumas coisas na sua vida conjugal, na criação dos seus filhos, na relação com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, parece que as coisas estão sendo sacudidas. Quem sabe seja o Senhor nesse momento te trazendo para mais perto dele, para que você seja capaz de experimentar tudo aquilo que ele tem para você. Quem quer? A Bíblia diz assim: vamos lá, Mateus. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Espera aí um pouquinho, Mateus. Confiamos em seu grande amor. Sabe que muitas vezes a gente está sofrendo à toa? Porque nós não estamos confiando e descansando no amor de Deus, mas nós estamos confiando no nosso braço forte, na nossa capacidade de escolha, né? No recurso que a gente tem, seja ele de qualquer sorte. Nós estamos colocando a esperança naquilo que nós não devemos colocar. Por isso que às vezes o coração está ansioso. Eu quero orar com aqueles que estão difícil, com aqueles que chegaram aqui ansiosos. Levanta sua mão se você chegou aqui ansioso, ansiosa. Levanta bem alto, tenha medão. Agora o grande desafio é falar para o ansioso não ficar ansioso, aí ele fica mais ansioso ainda, não é verdade? Mas a Bíblia diz assim, sabe,
que talvez a ansiedade seja o sinal de Deus para a oração? Porque a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes ore, fale com Deus, coloque na presença de Deus. Então parece que às vezes a gente vai ficando cheio de nós mesmos, e de repente assim, a gente se depara com a situação que a gente fala assim: eu não vou dar conta, não vai funcionar, não vai dar certo, eu vou ficar para trás, vou ser abandonado, eu não sei o que eu vou fazer. Aí a gente olha para a vida e fala assim: eu não vou dar conta. O que é que bate no nosso coração? Ansiedade. Aí Deus diz assim: fala comigo. Então levanta sua mão bem alto, o que está ansioso aí. Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui essa noite porque nós queremos apresentar o nosso coração, as dores, ó Pai, da vida que assolam a nossa alma. Muitos de nós, ó Pai, estamos angustiados pelo dia de amanhã. Sabemos que não precisamos, mas a nossa alma nos trai. Talvez a ansiedade esteja pela nossa vida emocional, afetiva. Parece que as coisas não estão funcionando como poderiam. Pai, há entre nós aqueles que estão ansiosos porque estão com medo da solidão. Lembra a cada um de nós que o Senhor jamais nos abandonará, que nós não estamos mais sozinhos, porque o Espírito do Senhor está conosco. Aqueles que estão ansiosos, ó Pai, pelo sustento, pelo morar, onde vestir, o que vestir, o que comer, e a Tua palavra diz que nós não precisamos, porque o Senhor sabe que precisamos de todas essas coisas, e o Senhor não deixará os Seus filhos mendigar do pão. Senhor, nós também estamos colocando aqui a nossa saúde. Talvez há aqui pessoas ansiosas porque o diagnóstico é ruim, mas a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é o que liberta, o Senhor é que traz vida onde vida não há. Que essa noite haja cura física entre nós. Também queremos pedir por aqueles que estão com a mente acelerada, que venha agora a paz que excede o entendimento, que a nossa mente seja ocupada por aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que tem boa fama, para que os pensamentos que ocupem os nossos pensamentos, que as ideias que estão nos nossos pensamentos arremetam-se para a Tua palavra de promessa. E o Senhor disse que o Senhor há de fazer aquilo que prometeu. Descansamos no Seu precioso amor. Amém. Amém. Agora podemos cantar e você vai entender essa presença de Deus. Diz assim, dá para sair aí, Mateus? Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Está ficando bonito, leva a sua voz. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, Declara bem forte. seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto dominante,
As vozes. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Uma vez mais, as vozes. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Última vez. Coloca seu coração nisso. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem forte a Ele. Toda a honra, toda a glória ao Cordeiro entronizado. Aleluia. Cumprimento o seu irmão do seu lado, atrás de você, com a paz do Senhor. Dá um high five aí para ele. Ah, paz do Senhor, pastora Camila. E aí? Bom demais. Estevam. Glória a Deus. O Ricardo ali atrás, ali, o nosso iluminador. Ô pastor, essa seleção não está merecendo a gente mudar dia de culto por conta dela não. Mas eu sou otimista. Quem aqui está otimista? Quem é otimista? A gente torce até a última vez, gente. Não é verdade? A gente está lá, sofrendo. Já viu aquelas caras pessimistas? Ganhar do Haiti é fácil, quer ver a França. Mas nem jogamos com a França, calma. Uma coisa de cada vez, amém? Então, enquanto houver esperança, torça. Enquanto tiver fôlego de vida, torça. E tem tudo a ver com o que a gente vai ministrar hoje, porque às vezes a gente vê muita gente começando bem. Já viu aqueles times que começa ganhando, tem potência máxima, aí de repente aquilo entra num patamar e vai chegando. Tem aí uns times no Campeonato Brasileiro que começa bem, vai jogando e conquista ponta, aí todo mundo fala: ei, vai dar ruim, porque ele está alcançando o ápice dele antes da hora, e depois ele vai cair no final do campeonato, ele não vai conseguir entregar aquilo que tem. Muitas pessoas começam a sua jornada com Jesus dessa forma, são bons de começo, envolve, quer ir para a vigília de oração, tem vigília sexta-feira, ele quer estar no pequeno grupo, ele vai para o retiro, ele participa dos cultos, ele está cheio de brasa no coração, mas que de repente não consegue manter a rotina nova. Os hábitos, ao invés de irem se consolidando como novos hábitos de vida, começam a arrefecer, começam a cair na rotina comum e perdem no processo. A palavra de Deus diz que muito mais do que começar bem, nós precisamos terminar bem. E pela essa jornada minha, desde lá, já há muitos anos como pastor, eu vi muita gente cheia de dom, de talento, gente que experimentaram coisas lindas em Deus, com o passar do tempo, foram se afastando, foram se tornando mornos, e de repente esfriaram o coração, e de repente deixaram de ser homens e mulheres de fé, e começaram a viver uma vida de ceticismo, criticismo e muitas vezes de forma cínica na vida. O Evangelho é um Evangelho que a gente precisa conservar, porque a palavra de Deus diz que nós vamos precisar de chegar ao final de maneira agradável a Deus. Ou seja, quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma vida de permanência. Aqueles que permanecerem, aqueles
que perseverarem até o fim receberão a coroa da vitória. Então, a palavra de Deus nos ensina que a nossa jornada com Cristo está mais para uma competição do tipo maratona do que numa competição de explosão de 100 metros. Há uma trajetória que vai requerer de nós esforço, cadência, permanência, objetividade da nossa vida. Mas é necessário entender uma coisa muito importante. Porque apesar da gente falar de perseverança, de empenho, de tudo isso, só conseguirão viver isso aqueles que entenderem que a vida que eu tenho em Cristo só é possível se eu compreender que a razão da minha permanência é o próprio Cristo. Que não é aquilo que exatamente eu faço ou deixo de fazer, mas aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. É um sentimento de gratidão que me amalga ao amor de Deus. É uma consciência do amor com que fui amado, que preserva a minha mente em sanidade espiritual. É uma alegria que enche meu coração pelo meu nome estar no livro da vida, que vai fazer com que eu deixe o pecado que me envolve, que me enreda, que me sequestra. Essa jornada tem a ver com o que Deus tem para nós, um amor inseparável, uma perseverança que permanência, que tem como força e combustível da nossa vida o próprio Deus. É nele, por ele e para ele que nós vivemos. O salmista Davi já falava isso. Ou seja, a obra de Jesus é a melhor coisa que nós descansamos dela. Portanto, a resposta para a nossa inconstância é entender que nós estamos firmados no amor de Deus e não na religião que a gente propõe para nós mesmos. Romanos no capítulo 8 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala para nós uma pergunta retórica. Ele fala assim: meus amados, quem pode nos separar do amor de Deus? Ele está dizendo: será que alguém pode? Será que você não entendeu ainda que nada pode nos separar desse amor que está revelado a nós em Cristo? Então, quando nós estamos cantando, nós estamos falando do amor de Deus, de estarmos confiantes naquilo que Deus é e naquilo que Ele fez por nós, nos descansar nesse amor que diz para mim e para você: não tenha medo, a obra que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. Olha só que promessa maravilhosa. Ele está dizendo: sabe aquilo que eu comecei fazendo na sua vida? Ele diz: não é você que vai conseguir chegar ao fim pela sua capacidade humana, sou eu que faço para você. E aqui começa aquilo que nos difere daquilo que é a preparação dos jogos, ou do campeonato da Copa do Mundo de futebol, de um atleta que corre na corrida de 100 metros, ou na disputa pelos 42 quilômetros da maratona. O que nos molda agora é a certeza desse amor que cuida da nossa vida. Então, na realidade, nós vamos ver que essa jornada é uma jornada que envolve sofrimento, e que ele não é exceção, mas é parte do caminho. Por que a gente está falando, num momento que a gente está falando de vitória, de alcançar o troféu, por que a gente vai falar de sofrimento? Porque quando a gente não entende que sofrimento é parte da jornada, quando os sofrimentos chegam, tendemos a desistir, a imaginar que a coisa não é por aquele caminho, porque está difícil, ou está complicado, ou porque há oposições, ou porque há perseguições, ou cadeias, ou açoites, ou cruz. Pelo contrário, quando Paulo está dizendo: olha, será que é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada?
Ele está dizendo, não, nenhuma dessas coisas serão capazes de nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que em detrimento, apesar dessas coisas, nada pode nos separar do amor que há em Cristo. Ele diz, é por amor de Cristo, que enfrentamos a morte, e somos consideradas como ovelhas. Quem? Paulo está dizendo, quem pode nos separar do amor de Cristo? Talvez lá na sua mente, no seu coração, há vozes. Aliás, ninguém fala mais conosco do que nós mesmos, não é verdade? A gente está todo o tempo conversando na nossa mente a respeito de tudo. A gente está caminhando e a gente está falando. E talvez muitas vozes que combatemos são essas vozes de derrota, de medo, de perplexidade diante da tribulação. Olha quantas coisas ele coloca. Ele está falando assim, tribulação, angústia, perseguição, fome. Ele está falando de fome. Será que a fome vai nos separar? Ele está falando de nudez, do perigo, da espada. O Paulo não romantiza a nossa jornada com Jesus, pelo contrário. Ele diz que faz parte do processo, porque servir a Cristo vai trazer oposição na nossa vida. Falar do amor de Deus vai trazer perseguição na nossa vida. E ele apresenta toda essa lista de desafios. O Salmo de número 44 diz assim, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas, destinados ao matador. Ele está dizendo, olha, nós vamos enfrentar a morte. Morte essa que pode ser do nosso ego, dos nossos apetites. Ou seja, o Evangelho vem para trazer para nós, quando a gente abre essa palavra, ele destrói qualquer presunção de uma vida apenas confortável. O Evangelho produz desconforto para nós. Pensa bem, todas as vezes que a gente abre essa palavra, nós somos confrontados, da maneira que olhamos no nosso entorno, daquilo que escutamos, onde colocamos os nossos ouvidos, daquilo que sai da nossa boca. A palavra de Deus está o tempo inteiro mostrando um caminho melhor. A palavra está o tempo inteiro iluminando aquilo que muitas vezes a gente gostaria que se mantivesse na obscuridade, na escuridão. A palavra de Deus está o tempo todo nos trazendo a luz, para que nós sejamos capazes de reconhecer as nossas próprias mazelas. É desconfortável. Semana retrasada eu estava ministrando uma grande conferência lá em Alphaville, em São Paulo, e a gente estava lá desfrutando de uma conversa com um pastor muito experiente, e a gente falando sobre, muitas vezes, essa expectativa de uma vida triunfalista, que fala de ausência de embates, de dores, de angústias. O Evangelho nunca prometeu, Jesus nunca disse, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está dizendo que há uma jornada nessa vida que vai produzir dores na nossa história. E esse pastor falando conosco, falou assim, é incompreensível como alguém diz seguir o crucificado, esperar outra coisa que não seja a cruz para a sua própria vida. Não é? É muito estranho a gente falar assim, meu Deus, o meu rei é o crucificado, é o que sofreu as nossas dores na cruz, é o que tomou sobre si, é aquele que se fez ovelha no nosso lugar, aquele que foi sacrificado por amor de nós. E ele diz, olha, assim fizeram comigo e assim farão com aqueles que me seguem. Então parece que quando a gente está pensando que o Evangelho é apenas a oportunidade de nos ver livres de todas as dores e embates da vida, vai causar decepções. Por isso que muita gente está frustrada na sua vida com Jesus, porque está esperando de Jesus coisas que Jesus nunca prometeu. Então é preciso olhar para Jesus e dizer, mesmo no dia da dor, da espada, da fome, da perseguição, o Senhor diz, eu estarei com vocês em todo o tempo. Não tenha medo, segura na minha mão. Nós cantamos essa canção, segura na minha mão e vá. João no capítulo 16 diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, vamos ler mais uma vez. Eu lhe disse essas coisas para que em mim tenham
paz. Quem quer paz? Aonde a gente está em paz? Em Cristo. Em meio ao que a gente vai viver nessa vida? Aflições. Então ele não está prometendo a ausência de aflições, ele está dizendo que em meio às nossas aflições, ele trará paz ao nosso coração. E Tiago, quando escreve, ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora a gente pode dizer: Tiago, aqui para nós, irmão, quem aqui em sã consciência vai dizer: estou muito feliz hoje que eu estou passando por tribulação? Quem já fez isso aí? Mas o Tiago está dizendo que essa tribulação não é exatamente o motivo da nossa alegria. Ele está dizendo: quando vocês passarem pela tribulação, quando vocês enfrentarem e vencerem, porque Jesus está contigo, se alegrem. Porque essa tribulação vai moldando o nosso caráter, essa tribulação vai nos ensinando de coisas profundas que não prestaríamos atenção sem que elas fossem enfrentadas na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz assim para mim e para você, fala assim: olha, melhor ir na casa do luto do que na casa de festa. De novo, quem aqui prefere ir no velório do que ir na festa de 1 ano de uma criança tão esperada? Ninguém. Mas Jesus diz para nós, ou as escrituras dizem, ele fala assim: mas é lá na casa do luto que você para prestar atenção a respeito da sua vida. É na casa do luto que, quando você se depara com o fim de todos nós, naquele momento de angústia, de tribulação, que a gente para assim: que tipo de vida eu estou vivendo? Quais as escolhas que eu estou fazendo hoje? Porque esse é o destino de todos nós, e talvez eu esteja lá correndo atrás de coisas que, olhando para a vida ali, naquele instante desaparecida daquele corpo imobilizado, a gente olha e fala assim: eu estou afligido por coisas que não fazem sentido na minha vida. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, é o que Jesus diz. E depois a gente fala: bom, e aí? A verdadeira vitória só pode ser sustentada, presta atenção nisso. A vitória na nossa vida não está naquilo que eu, pelo meu braço, sou capaz de conquistar. A vitória está porque Jesus fez um ato de justiça que fez com que eu e você, sem nos ter feito coisa alguma, nos tornou mais do que vencedores. Isso produz descanso, porque agora não tem a ver com o mérito, com a minha capacidade humana de adquirir e conquistar o troféu da vida. Tem a ver com o descanso de dizer: Jesus fez a obra que era impossível para mim fazer. Por isso que as escrituras dizem assim, os discípulos estavam conversando, quem poderia herdar o reino dos céus, estavam lá discutindo a respeito dos ricos, e normalmente quando a gente fala dos ricos, a gente pensa sempre em alguém que tem mais do que aquilo que a gente tem. Mas ali Jesus estava falando com os discípulos dele, estava falando de gente que tinha mais do que uma túnica, ou mais do que uma troca de roupa. Quem aqui tem mais do que uma troca de roupa no guarda-roupa? Levanta a mão, quem tem mais uma troca de roupa no guarda-roupa. Então, o rico que ele estava falando, somos nós. Ele estava dizendo assim: olha, é muito difícil. E aí os discípulos perguntam assim: então quem vai se salvar? Ele fala assim: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Portanto, quem salva a nossa vida não é o esforço humano para alcançar esse lugar de vitória. Quem nos salvou gratuitamente, e agora a gente desfruta daquilo que recebemos pela graça, por isso que é graça. Deus concedeu algo a nós que eu e você não merecíamos. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém diga: eu conquistei com o meu braço, com as obras perfeitas que eu fiz. Ou seja, Deus está dizendo que o amor de Deus vai vencer, e essa vitória só pode ser sustentada pelo amor de Deus, por amor de Cristo. Por isso que ele diz lá: todas essas coisas somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. Respira fundo. Fala, graças a Deus. Eu me conheço bem, irmão. E você se conhece. Você sabe, se dependesse de mim, de você, ia dar ruim, não ia funcionar. A gente sabe o que passa na nossa mente, quantas vezes a gente quer esganicar alguém, quantas vezes a nossa intenção, a gente luta, porque às vezes o que a gente queria é a vingança, era o sangue. Aqueles que nos feriram, a gente queria que essa pessoa se explodisse. Aí a gente lembra, o Espírito Santo fala assim: acalma seu coração. Assim como você foi perdoado, perdoa. Acalma seu coração, porque a vingança não é sua. Deus trará juízo sobre todas as coisas. Ou seja, isso vai trazer o que na nossa vida? Uma segurança inabalável. Lembre-se disso. O que vai permanecer? Aquilo que é inabalável. Ou seja, o amor de Deus jamais acaba. E você já parou para pensar com que qualidade ou a essência desse amor, ao ponto de Deus dizer assim: nada que você fizer vai fazer com que eu te ame menos. Também, nada que você fizer vai fazer com que eu te ame mais. Deus está dizendo para mim e para você: descansa, porque você é meu, é minha amada, porque você é objeto do meu amor, e não tem a ver com o que você merece, tem a ver com aquilo que eu desejo para a sua vida. Fala assim: glória a Deus. De novo, o que produz no nosso coração? Descanso. Ao mesmo tempo, se eu sou amado de Deus, eu quero agradar o coração do Deus que me ama. Por isso que na nossa vida, nos embates, nas escolhas que fazemos, tem a ver com agradar o coração de Deus, não para que eu me torne merecedor de algo. É assim, eu me sinto tão amado, que quando eu olho para Jesus, tem coisa na minha vida que não cabe mais na minha vida, não combina com o amor com que fui amado. Tem coisas da minha vida que não se aplica mais na minha relação com Jesus. Eu preciso me livrar dessas coisas, eu preciso deixar para trás coisas que me afastam de vergonha dele. Eu fui agora pregar, estava lá com a nossa igreja em Florianópolis, nesse último domingo, e tem um irmão muito querido. E aí eu cheguei lá e os irmãos falaram assim: ele está sumido. Aí eu fui lá ver, fui encontrá-lo. Aí ele falou assim, eu não falei nada para ele, eu olhei para ele, e ele sabia. E ele falou assim: estou sumido, né? Eu falei: não sei, tá? Aí ele falou assim: estou com vergonha de Deus, porque a minha vida não está combinando com Deus. Quem vence nesse momento? O Satanás, o capeta. Por quê? Porque aquilo que deveria ser livre da minha vida, para mim não ter mais vergonha de Deus, a vergonha que agora, pelo pecado da minha vida, me afasta de Deus. E aí eu voluntariamente me afasto da única fonte da verdadeira vida. Aí eu estou tentando viver a minha vida para trazer prazeres, alegrias, contentamentos. E quanto mais eu me enfio naquilo, mais o buraco se aprofunda, mais longe eu vou para o contentamento de viver. Porque, irmão e irmã, não há vida fora da vida. Mas a gente insiste. Eu e você somos mais do que vencedores. Eu e você somos mais do que vencedores por meio do que Jesus fez por nós, revelando a nós o amor do Pai. Qual é a mensagem? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então a gente podia ler esse texto lá de João assim: Deus quis mostrar o amor dele por nós, então ele enviou o Filho dele em forma de homem, para mostrar para os homens um amor com que fomos amados. Um amor, meu querido e minha querida, que amou o que não era amável, que perdoou o imperdoável,
que acolheu aquilo que ninguém queria acolher. Eu e você, gente difícil, gente complicada, cheia de altos e baixos, cheio de pecados, cheio de sujeira, cheio de ideias. E Deus diz: o meu amor é suficiente. Eu confio no meu amor para mudar a história da sua vida. Quem quer uma história linda com Jesus? Levanta a mão bem alto. Fala assim: eu quero. E eu vou viver uma vida como gente que é mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Podemos aplaudir Jesus por esse momento. Queria convidar a banda que viesse aqui. Todas as semanas a gente tem esse momento, a gente ora. Então, se você tem algo específico para ser colocado na presença de Deus, a nossa equipe vai orar com você e por você. Nós queremos dizer para você que não vivam a vida. Eu quero dizer isso para você. Pelo amor de Deus, o Paulo fala assim: rogo-vos, pois, que apresentei as vossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Transformem a sua mente pela palavra de Deus, para que dessa forma vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então eu faço essa mesma oração: pelo amor de Deus, não vivam uma vida menor do que aquela que Deus tem para você. Não deixe que o Satanás envergonhe a sua vida ao tal ponto de você fugir da presença de Deus e da comunhão da família. Não permita que pensamentos que dizem que você é mais do que vencedor ocupem a sua vida. Ser forte, ser corajoso, porque a obra que Jesus começou, Ele vai terminar. Vamos ficar de pé. Nessa sexta-feira a gente tem café com amigos, e nesse domingo a gente tem batismo. Se você quer passar pelo batismo, chega aqui no domingo. Nós vamos ter salas para te instruir, mas é necessário que ao chegar, se você não fez sua inscrição, ainda dá tempo. E deixa eu te dizer uma coisa: batismo não é o final da jornada, pelo amor de Deus. Isso é mérito. O dia que eu merecer, eu vou ser batizado. Sabe quando vai chegar esse dia? Nunca. Para com essa bobagem. Batismo é: eu vou confessar publicamente, diante da minha família, dos meus amigos, diante de anjos e principados, que o velho homem morreu, e eu assumo a postura de uma vida nova, para chegar ao final e dizer: lutei o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Aí sim, o meu esforço, o meu empenho, entendendo a obra de Jesus, vou fazer de tudo para chegar ao final, para agradar o coração do meu Deus. Amém? Então nesse domingo, em todos os horários a gente tem culto. Eu vou estar ministrando praticamente em todos os horários esse domingo. Venha participar, vai ser uma grande festa de alegria. Amém? Levanta a mão bem alto e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, o consolo do Espírito sejam sobre a sua vida. Tenham uma resto de semana linda. Vamos torcer pelo Brasil. Deus abençoe.